Em 2010 já existiam obras-primas como Rei Leão, Madagascar e até Selvagem, que é praticamente a junção desses dois. Mas o que vocês provavelmente não sabem é que nesse ano foi lançado algo melhor, superior e inédito. Simplesmente, Animais Unidos Jamais Serão Vencidos. Pois é. E hoje vamos analisar esse filme que teve não só a ousadia de ser melhor do que Madagascar e Rei Leão juntos, mas também fez um trisal interespécies. Bom, eu sou o Tsuki. Eu sou o Coelho. E sejam bem-vindos ao Level 2. E o filme começa então aí com uma câmera cinematográfica mostrando, né, a África, a savana. Isso aqui me lembra muito, Coelho, o Animal Planet. Nossa, é Animal Planet o nome do canal? Nem lembro mais. National Geographic. Não, o nome do nosso canal é Level 2. Ah, tá. Desculpe a gafe. Não, mas você já assistiu Animal Planet alguma vez na vida ou não? Já. Pior que eu já tive um pequeno sonho em ser biólogo. Ah, é? É, tinha uma época que eu ficava anotando, assim, espécies de animais no meu caderninho. E como eu gostava de desenhar também, eu ficava desenhando, tá ligado? Os animais, assim, e anotava as informações deles do lado. Olha lá, o cara acha que vai ser um treinador Pokémon da vida real, que otário. Meu sonho é ser um coelho. E é nos apresentado aí o nome do filme, que traduzido pro português ficou um pouco mais longo do que deveria, eu o acho, original, né? O original é simplesmente Animal United, que é Animais Unidos. Simplesmente isso. Eu achei melhor. Vou ser sincero, eu achei melhor traduzido pro português. Animais Unidos. Jamais serão vencidos. Caralho, parece grito de guerra, né, velho? Sei lá, loucura, né, mano? É, pior que ficou bom, cara. Ficou longo, só que ficou bom. É assim que a gente gosta, né? Longo e bom. A gente tá falando do filme, hein? E aí, então, nos apresentados os personagens, né? Ou pelo menos alguns dos personagens principais desse filme, que, pasme, esse filme tem muito personagem principal. Mas, assim, o protagonista, digamos assim, né? É o Billy, que é um suricato, mano. Exatamente. Que é da mesma raça do Timão. Isso, do Timão e Pumba lá. Só tem isso na savana, né? Inacreditável. Os caras lá conseguem. Inclusive, esse filme aqui, ele é uma mistura de Rei Leão, Selvagens e Madagascar 2. Caraca, é verdade. E pior que, caraca, agora a gente chegou, tipo, na ápice, Nirvana, né? No Nirvana, a gente chegou no mais alto possível, tá ligado? A gente tem um suricato aí, que é simplesmente o Billy, que é realmente o protagonista de fato. A gente tem o genial personagem chamado de Sócrates, que é o leão. Mano, esse é genial. Primeiro um leão se chama Sansão, e agora o outro se chama Sócrates, tá ligado? Caraca, filhão, tá a escola grega inteira. Atenas! O que está acontecendo? Por que me sinto assim? Que inferno é este em meus pensamentos? Com desejo de guerra. A gente também tem mais duas personagens. A girafa, que é uma fêmea. E se fosse macho, a gente ia falar que copiou Madagascar. Então aqui nesse caso só copiou o selvagem mesmo. Mas aqui tem algo diferente com ele, pelo menos. A gente tem uma elefanta também. E aqui tem também um macaco cabeleleiro. Inclusive, como eu falei, esse filme ele dá atenção pra diversos personagens, né? Ele não fica só num personagem focado específico, ele dá atenção pra muitos personagens mesmo. Não, só de início aqui já temos um elefante, uma girafa, um suricato, um leão e um macaco, o cabeleireiro. Um elefante e uma girafa. E um macaco. Cabeleiro. Mas então a gente vê um pouco da personalidade aqui do Billy, né? E também a gente vê também a personalidade da mulher dele, sim. Que já chega, né? que já parece esculachando o marido. Já parece esculachando ele. Por quê, Coelho? Por que será que ele foi esculachado? Porque ele é um perdedor de bola. Cara, o Billy, ele simplesmente inventou o golfe da selva. A mulher dele chega lá e vai cobrar. Ele fala, Billy, hoje era dia de você, né, mano? Pegar água pra gente. O que você tá fazendo brincando com uma porra de um cocô de hiena? O cara é um gênio incompreendido, né, velho? É um gênio incompreendido, né, mano? Ah, Billy... Acho que você é e sempre será um desmiolado. Aí a mulher dele fala que, né, mesmo assim, continua amando ele, né, independente dele ser tão estabanado e tão doidão das ideias, e o que eu achei muito fofo, inclusive, tá? Eu não. Então a gente é distanciado, né, dessa fauna aí da savana um pouco, pra gente ter uma visão um pouco mais ampla do lugar que eles estão ali, e a câmera vai fazendo um percurso, assim, gigantesco, até a gente se deparar com uma paredona gigantesca, assim, que são... Como é que chama isso? É barragem? Eu não sei como é que é. Paredão de funk, sabe aqueles paredão que... Ah, pode crer, rebolar o rabinho. O rabinho? Pareceu um rabo de animal, sei lá, rabinho. É esquisito, né? Então, rabão agora pode. Aê, delícia. Cara, eu não sei, é esse murão aí que vocês estão vendo na tela, né? Feito por que segura mãos água, humanas, né? É o que segura Exato. água, é tipo uma represa. É represa, não? Não sei, eu não sei o nome disso, não. Bexiga. Segura água também, né? É. Caralho, você é um gênio, gente. Então, depois dessa cena aí de mostrar esse paredão, começa uma sequência, né? Mostrando outros diversos animais aí que serão bem importantes aí pro filme, começando por um urso polar. Por quê? Esse filme, Coelho, ele foca muito em fazer uma crítica a como os humanos tratam a natureza. Então, essa sequência de cenas, elas são mostrando mais ou menos as consequências dos atos dos humanos na natureza. Então, basicamente, a gente vê o urso polar, que no caso é uma fêmea, que a ursa polar que tá simplesmente boiando no gelo, né? Porque o gelo tá começando a derreter.
derreter por causa do aquecimento global. É nos mostrado também um casal de tartarugas que viveu por 114 anos. Não, 114 anos não, 714 anos. E o pior é que eu assistindo isso, eu falei, caraca, não é possível que as tartarugas vivem tanto assim. E eu tava certo, as tartarugas realmente não vivem tanto assim. Eu pesquisei e o máximo que eu achei, né, que uma tartaruga viva atualmente, ela tem 190 anos, mano, o que é anos pra cacete. Mas é bem longe de 700 e cacetada. São muitos anos. É, anos demais, anos pra dar e vender. Já viu uma tartaruga fazendo sexo? Cara, eu acho que não, velho. É mó brisa, velho. Pior que eu já vi uma ao vivo. E eu era criança, velho. Traumatizou, então. É, eu pensei que elas estavam se abraçando. Tava, né? É, só que de uma forma mais calorosa. É nos mostrado aí um navio cheio de marinheiros embriagados. São os marinheiros mais irresponsáveis que eu já vi na minha vida, porque eles estavam carregando petróleo dentro do navio. Tanto que eles até batem esse navio, o petróleo vaza e inunda o mar inteiro ali que está em volta da Ilha das Tartarugas. Enche tudo de petróleo, estraga a fauna e a flora do local ali, né? E mais uma vez, né, mostrando aí as consequências dos atos humanos aí dentro da natureza, que é o ponto principal desse filme. Inclusive, você não ressaltou, mas eu acho importante ressaltar um pouquinho da personalidade dessas tartarugas aí, mano, porque o Urso Polar a gente não conseguiu ver nada, mas as tartarugas a gente vê que ele é um casal, né, é uma fêmea e um macho que eles estão extremamente apaixonados e realmente eles têm uma personalidade muito boa. E eles estão praticamente a vida inteira juntos, e 714 anos juntos eu acho que não é pouca coisa não. É não, velho. Eu tô com o canal com você há um mês e já não tô suportando mais. LOL. Eu não ia querer perder um dia sequer. E não para por aí, cara. Já vem pra outra cena onde tem um motoqueiro jogando uma garrafa de vidro, né? Isso lá na Austrália. A gente foi pra Austrália, olha que doideira. Esse motoqueiro tá andando em alta velocidade, bebendo ali numa garrafinha de vidro. Ele simplesmente joga a garrafinha de vidro como se não fosse nada. A garrafa quebra, cai no chão e começa a causar um incêndio, né? Porque a luz do sol bate, reflete na garrafa ali. O cara criou um incêndio só jogando uma garrafinha de vidro no chão. Então aí, ó, gente, tomem cuidado onde vocês jogam o lixo de vocês. Não joga camisinha no meio do mato, por favor. Caralho, eu vi uma camisinha aqui na entrada da porta do meu prédio, velho, hoje. E aqui, mais uma vez, é apresentado alguns personagens, né, Coelho? Dessa vez é apresentado aqui, né, superficialmente um koala. Já vou falar rápido dele, porque ele não vai ter muita importância. Koala emo. É verdade, koala emo e idoso. Parece ter um pouco de idade. Ele é cabelo idoso? branco. Ah, Cabelo branco, né? Denota isso. Eu tenho cabelo branco, você vai me chamar de idoso também? Eu tenho na onde? Depende, na onde. É no saco? Cara, esse é tipo você tem um saco shine, velho. Que loucura. A gente tem um canguru também, né? Que é um canguru extremamente carismático. E ele sim vai fazer parte dessa grande jornada que a gente vai ter. Mas a gente vê também que o incêndio que o motoqueiro causou foi insano. Simplesmente começou a pegar fogo em tudo. Mas ele fez uma coisa boa, pelo menos, com ele. Ele deixou água pra trás. O refrigerante, ou sei lá o que é isso. E foi de forma culposa, né? Porque ele não sem querer. Ele saiu correndo só, na verdade. E o nome do canguru, só pra não deixar passar aqui, é Tony, tá? É Tony? Exato. Caralho, top, pô. Nome bonito. Ah, eu já comi um cara chamado Tony. Não, lá no meio do deserto da Austrália, né? Certamente a Austrália, porque só tem canguru na Austrália. Basicamente começou a pegar fogo em tudo. E o canguru começou a pegar as latinhas dele e guardar dentro da bolsa dele, coelho. Olha aí. O koala meteu o pé. O koala meteu o pé. Falou, cara, vamos vazar daqui antes que piore a situação. O canguru ficou lá, né? Correndo o risco e começou a pegar diversas dessas latinhas de água. Eu não sei o que é isso. Parece água, mas eu não sei, não posso afirmar. Eu acho que é álcool. Ok. E depois de ele conseguir fugir do fogo aí com as suas latinhas, a koala aí vaza também, né? Pega uma latinha e de repente o canguru encontra outro personagem que vai ser muito impactante aqui pro filme, que é simplesmente um demônio da Tasmânia, né? Realmente existe esse animal e é um animal muito curioso, cara. Inclusive, você já viu o barulho que essa porra faz? Véio? Já. Pior que eu já vi, velho. É bizarro. Mano, eu jurava que você ia falar não, velho. Ah, não vi isso. Oh, mas é bizarro, mano. O som desse bicho é bizarro. Ele é um bicho esquisito, na real, né? O demônio da Tasmânia. E ele é burrão, né? Porque, tipo assim, todos os animais do filme são inteligentes, mas o demônio da Tasmânia é o único burrão que não sabe se comunicar direito e é literalmente um animal. Inclusive, o demônio da Tasmânia aqui, o canguru, dá o nome dele de Taz. Porque, aparentemente, todos os demônios da Tasmânia tem que ser chamados de Taz. Não é possível, cara. Não, e o design dele, tipo assim, tudo bem que o Taz é um demônio da Tasmânia, Tasmania, e ele também é. Mas, tipo assim, o design dele é realmente bem parecido com o próprio Taz, né? Mas, enfim, esse vai ser um personagem que vai ter bastante importância, assim. Vai ter relevância, assim como os outros, né? Mais um personagem aí. E aqui também é mostrado uma das características mais importantes. Aliás, a característica mais evidente desse demônio da Tasmânia aqui, que é ele peida por todos os buracos que ele tem. É tipo, literalmente todos os buracos. Literalmente todos, velho. Até o buraco da glande.
Eu não sei se o demônio da Tasmânia faz isso na vida real, eu acredito que não. Enfim, é como se fosse um gambá dele. Se tiver algum biólogo aí nos comentários, na verdade, se tiver algum biólogo nos comentários, ele com certeza vai estar sofrendo vendo esse vídeo aqui, porque o tanto de atrocidade biológica que é cometido nesse filme não tá escrito. E a gente também ajuda, né, passar desinformação. Essa é a nossa maior qualidade. Oh, eu adoro passar uma desinformação. Como eu durmo sabendo que eu passei muita desinformação. Então o canguru dá uma latinha pro Taz e eles simplesmente viram melhores amigos e vão embora juntos, né? Viver uma aventura juntos. Eu achei fofo. Inclusive, Tsuki, a gente esqueceu de ressaltar, mas esse canguru tem a voz do Goku. Simplesmente o canguru com a voz do Goku, mano. E a voz do Wendell Bezerra é bem destacante, tá ligado? Então eu percebi bem na hora, eu falei, nem ferrando que é o Wendell Bezerra. Pois é, mano, a voz dele não tem como, né, mano? O cara abre a boca, você já sabe que... Ah, eu ia até falar um negócio aqui, mas em respeito ao Wendell... Eu também, eu parei no momento por causa disso. Nesse chat gostamos do Wendell Bezerra. Wendell Bezerra, vem deitar comigo. Bezerrinha, Oi? Os caras falando absurdo ao mesmo tempo. Sabe, Taz, a vida aqui é muito estressante. Que tal um cruzeiro pelo mar? Porra, é essa, hein? Então a cena corta pra mais uma crítica social, digamos assim, né, dos animais. Não é que nem crítica social, é crítica dos animais. E essa daqui eu achei a crítica mais idiota de todas, sinceramente. Apesar de, pelo jeito que tá acontecendo aqui, parece ter algo errado acontecendo, mas já vou explicar. A cena corta pra um galo francês, pronto pra ser cozinhado. Morte aos tiranos! E a crítica aqui é que o galo vai ser comido, né? Ele vai ser cozinhado, que provavelmente você deve estar comendo um frango no momento que você tá assistindo esse vídeo. Eu assisti esse filme inteiro com água na boca, olhando pra esse galo, velho. Exatamente. Essa carinha de sapeca dele. A crítica, então, é meio que, né, o ser humano come animal, olha só. Mas eu acho que realmente é meio estranho essa cena, porque o galo tá vivo, o cara ia cozinhar um bagulho vivo, tá ligado? É esquisito, né? É que tem muito essa parada da tortura que os humanos fazem em alguns certos animais antes de matar. O chefe se vira pra pegar alguma coisa e ele comete uma gafe, né? Ele deixa ali o galo preso nas facas, o galo corta as cordas com a faca, porque esse galo é muito inteligente, e eles estão no navio, né? Ele pula pela janela do navio e o chefe olha isso e fala, não vou deixar ele escapar. E, cara, esse é o chefe com a pior mira do mundo que eu já vi, velho. Ele acerta tudo menos a porra do galo. O galo parado e ele olhando pra cara dele, tá ligado? Cara, e agora o galo vai gritar uma coisa antes de pular pela janela do navio. Liberdade ou morte. Isso aí é uma referência, cara? Será? Será que é a Revolução Francesa? É referência? Acho que é. O galo fala isso e ele é francês, e pelo que eu tô pesquisando aqui, a frase liberdade ou morte foi utilizada durante a Revolução Francesa, especialmente na fase do terror, para expressar a escolha entre a liberdade republicana e a morte pela resistência à revolução. Galo referente. A pessoa demora muito para te responder ou simplesmente visualiza sua mensagem e não responde. Na verdade, ela já te respondeu. É liberdade ou morte? Ah, vive la France! Cara, isso foi genial. Na hora que ele falou, eu falei, pô, deve ser alguma coisa, velho. Eu não sei. Level 2 também é história. Pior que os caras têm que filtrar, né? O que é desinformação e o que é real. O foda é isso. Ele pula da janela do navio, pronto pra morte. Ou ele pulava, na verdade, dessa janelinha, ou ele morria ali pelo chefe, então, né, cara? Só que por coincidência, Tsuki, onde é que esse galo cai, velho? Cara, ele cai exatamente num barquinho, né? Na verdade, nem é um barquinho isso aí. É uma banheira, na real. É uma banheira na água. E nela a gente tem todos os personagens que aí foram nos apresentados que estavam com essas crises ambientais. Então tá lá, tipo, o demônio da Tasmânia, o canguru, o casal de tartaruga e também o urso polar, né? A ursa polar aí. Todos eles estavam ali pra caçar um novo lar, justamente porque o lar deles foram avacalhados pelos seres humanos. Críticas fodas. Eles estão nessa banheira à deriva no meio do mar porque eles estão em busca de locais melhores, né? Porque os locais onde eles moram estão sendo devastados pelos humanos. E, cara, como é que eles estão atravessando o oceano com a banheira, velho? Eu não vou nem questionar mais. Coelho, no Selvagem, o leão tava dirigindo o barco, mano. Depois dessa daí, cara, eu aceito qualquer coisa. Foda-se a porra de um leão estava dirigindo um barco. Eles não estão só à deriva no mar sem plano nenhum, né? A tartaruga falou que pássaros migratórios contaram pra eles, né, uma informação sobre um paraíso longe dos humanos. E eles estão indo em busca desse paraíso. Então, o galo vira um rádio e começa a tocar uma música. Caralho, mano. Essa parte foi foda, tá? O bicho começou a cantar do nada. Não, mas ele literalmente virou um rádio. Ele não tava cantando, ele só tava saindo som pela boca dele. Reproduzindo. Então a cena corta pra savana, no qual a gente percebe que tá começando a ter uma crise lá, hein, Coelho? Qual que é essa crise? É crise! Bomba! Desculpa, vai. Se você me interromper de novo. Mas enfim, basicamente aí é mostrado que eles estão tendo uma crise sanitária, né? Não sanitária, uma crise de... uma crise hídrica, mano. Tá faltando água pra eles, velho. E existe esse termo, tá? Não fala isso de novo, senão não vou assumir as consequências do que vão acontecer. Ah, uma crise hídrica.
tá faltando muita água aí pra eles, né? Porque, enfim, a gente vai descobrir o porquê mais pra frente, mas tá faltando água, né? Nesse momento. Eles estão passando sede. E aí eles têm a brilhante ideia de consultar um oráculo, né? Que pra quem não sabe, o oráculo é meio que a resposta, assim, de uma entidade ou divindade que eles acreditam ter numa árvore que tem lá. E quando eles falam isso, vamos perguntar pro oráculo, aí tem um macaquinho em cima da árvore e fala, não, é boa ideia, vai lá perguntar pro oráculo. E aí quando chega lá pra conversar, ele pede simplesmente um cacho de banana. E a árvore engole um fucking cacho de banana, bota tudo pra dentro. Bota tudo pra dentro, sem deixar uma pra fora. Cara, isso lembra minha infância. Então eles perguntam, né, pro oráculo, perguntam sobre a água, o que tá acontecendo, o que eles podem fazer. E o oráculo simplesmente vira pra eles, Jisuke, e responde, a água vai chegar quando chegar. É isso, ele fala exatamente isso. Ixi, que sabedoria desbalanceada, hein? E obviamente, surpreendendo um total de 0 pessoas, é o macaco cabeleireiro, né? Que é aquele que sugeriu que eles fossem conversar com o oráculo, que ele é o oráculo, né? Ele fica dentro da árvore. Uhum. E ninguém sabe que é ele ali, né? Só ele sabe que é ele. Só ele sabe. E esse macaco já pediu uma vez pra ele cortar o cabelo. Será que se eu pedir pra ele cortar o cabelo do meu cu, ele corta, velho? Então a gente corta pra cena seguinte. Voltando pro outro grupo de animais, onde tem o galo e os outros, eles desembarcam, né? A bacia deles finalmente atraca aí no local onde parece ser um deserto. Exatamente, né? E chegando lá também é claro que o Taz vai soltar a bufinha dele, fazendo todo mundo sentir o grandioso e gostoso cheiro dele. Eu só tô assistindo esse filme por isso aí, velho. Só por esses momentos. Então a cena corta aí, né, velho, pro filho do Suricato, né? O filho do Suricato Billy, que é chamado de Junior. Então provavelmente o nome dele é Billy também, né? Billy Jr.? Exatamente. E basicamente ele tá ali conversando com outras crianças também. E elas começam a zoar ele, falando que o pai dele não sabe de nada, que não sei o que. Mas o Júnior fala, meu pai é o brabo, ele vai trazer água pra gente. Meu pai tem uma pica de 20 centímetros. O que é muita coisa pra um suricato, se você que não sabe, tá? Billy Suricato, ele vai tentar pegar um pouco de água no único lugar que sobrou um pouco de água ali, que é uma pocinha que tem. Só que tem um problema disso, que eu, tipo Qual assim, problema? cara, nessa poça de água tem literalmente um bando de rinocerontes e outro bando de búfalos, um do lado do outro, brigando pra ver quem é que vai ter a posse da poça. E o nosso querido Billy, o suricatinho, o que é que ele vai poder fazer em meio a esses bichão grandes? Exatamente, mano. E aí o Billy, ele, cara, ele literalmente vai lá na cara e na coragem, atravessa todo mundo e começa a pegar água. Quando ele se depara, ele olha pra cima, ele tem aquelas duas faces olhando pra ele, assim. É nos apresentado, então, um rinoceronte que parece o Ed Sheeran e o búfalo que parece o Jamie Foxx. Caralho. Que porra é essa, velho? Parece mesmo. Engraçado que o rinoceronte é o único que realmente... Esse rinoceronte especificamente é o único que tem esse cabelo ruivinho, né? E o barbichinha é ruivo Pra também. diferenciar, né, velho? Pra diferenciar, dar um destaque a mais aí. É o único que tem isso. É, e na verdade o nome do búfalo é Chico, tá? Só deixando bem claro. Importante ressaltar. Mas aí, então, eles começam, né, a intimidar ele. Fala, caraca, o que você tá fazendo aqui? Você é folgado? Não, eu acho que você é um cara folgado. Não, o búfalo e o rinoceronte que estavam brigando o tempo inteiro sem parar, até param de brigar, né? Pra questionar o suricato. Tipo, pô, que bolas são essas que você tem pra passar no meio da gente aqui, na nossa briga e querer pegar nossa água, tá ligado? Tem que ter bolas, né? Eu admiro isso. Eu também. Admiro mais bolas. Enfim, resumo da ópera. O nosso queridíssimo Suricato tem que sair de lá correndíssimo, filhão. Porque começa a vir uma manada de búfalo atrás dele. Ele sai no pique, né? Com um pouco de água, né? Dentro do potinho ali que ele pegou. E ele consegue ainda despistar, né, coelho? Por um tempo ali. Os búfalos, porém, ele não contava o quê? Tinha os rinocerontes também. É, então. Na verdade, acho que os búfalos passaram por cima dele. Aí depois que ele conseguiu levantar, os rinocerontes chegaram e terminaram pra finalizar. É, terminaram o processo, né? Quando ele achou que tinha se dado bem, na verdade não se deu tão bem quanto ele achava. Foi pegar a garrafinha e a água já tinha vazado tudo, então Já tinha estourado tudo, enfim, mano. É uma parte extremamente pesada. Essa parte é triste, mano. Essa parte é muito triste, pesada. É aquele momento do filme onde tem aquele desentendimento, aquele momento triste e tal. Aquele desentendimento de pai e filho, parece que eu já vi isso antes. Os amiguinhos do... Amigo não sei nem se pode chamar essa porra de amigo. É louco, se aí é amigo, eu não preciso nem de inimigo mais, cara. Os inimigos do Billy, esses amiguinhos aí do Júnior, né? Começaram a encher o saco dele falando, ó, seu pai é aquele otário lá, olha como ele é perdedor, pá, foi derrotado, você não falou que ele era o brabão? E aí o Júnior, né, ao invés de defender a porra do pai dele, que tá se sacrificando pela família, né, cara? Porque não é que nem outros pais que, sei lá, podem estar fazendo uma merda, tá ligado? E merece o perdão do filho, não, pô, não é nem isso, ele merece o reconhecimento, muito pelo contrário, ele merece o reconhecimento do filho. E o filho se deixa levar pela provocação dos amiguinhos e fala, né, fala umas poucas e boas pro pai, uma discussão, nada, discussão não, né, ele esculacha o pai dele e no final ele fala o que, Tsuki? Eu não tenho mais pai. Você não é mais meu pai.
Pô, essa daí é cruel demais, pô. Pô, Tá essa maluco, daí é viado. muito. Top 10 piores coisas que você pode dizer pra um pai. Vou fazer um vídeo de top 10 coisas. Tá bom, vamos fazer o top 10. E claro, né, simplesmente o Suricato fica completamente desolado com essa informação e ele vai conversar e chamar também nosso leão Sócrates, né, mano, pra eles irem atrás e resolver essa parada da água. Não, e pra surpresa de 0 pessoas, o leão que tem o nome de Sócrates começa a filosofar. Pensa um pouco e compara a gente com a eternidade. Somos só um grão de areia e nada mais. Cara, isso foi genial, tá, velho? Isso foi genial mesmo, né? Caraca, essa parte é genial. Esse leão é muito foda, tá? Eu gosto bastante dele. Eu não sou um grão de areia, parceiro. Eu sou um suricato. Mas aí, então ele fala que vai lá, né, resolver essa parada. Ele chama o leão fala que não vai ir, principalmente porque eles vão ter que passar pelo Vale da Morte. É um lugar que todo mundo tem medo de passar lá por meio, que é literalmente a velhinha do Rei Leão lá no qual o Mufasa vai de base. Mano, é literalmente o mesmo jeito do lugar. Você tá ligado que era o mesmo cenário ali, né? É Eles verdade, só reaproveitaram. É, o verdade. cenário ali do que Pode aconteceu crer. com o Mufasa e tal. No fim das contas, o leão fala que não vai e o Suricato resolve ir sozinho. Por quê? Porque a gente já viu que ele tem bolas, cara. Esse Suricato, ele tem. As bolas deles, tipo assim, elas podem ter ficado grandes por inchaço de tanto apertar, pode ser. Pode Talvez ser, não né? sejam grandes naturalmente. Talvez elas possam até não ser peludas. Talvez, mas acho difícil. Acho difícil não ser peludo, hein? Não é. Não Será? é. Eu vi, não é. Independente disso tudo, ele vai lá fazer o que tem que ser feito. Dependendo da bola dele ser peludo ou não, ele faz o que tem que ser feito. Grande ou pequena, peludo ou não, esse Suricato é um sonhador. É isso, esse que é um alfa, velho. E foi o que a mulher dele falou pra ele, você é um sonhador. Você é um sonhador. O que vai ser de nós? Oh, meu Deus do céu. Assim não vai sobrar nada pro Beta. Então, no caminho, né, pra resolver o BO da água, ele simplesmente vai andando até chegar ali no Vale da Morte, né? Na entrada, né? Na entrada do Vale da Morte, no qual aparecem abutres. Nossa senhora, mas abutre também tá em tudo, né, velho? Que bicho maldito, mano. Urubu ou abutre? Ou é a Eu mesma acho que é coisa? abutre. Eu acho que o urubu é diferente. Ô, bicho feio, viu? Mas, filho, eles chegam nesses abutres aí, os abutres falam, caramba, olha que legal, você está vindo aqui no Vale da Felicidade, né? Ah, sarcasmo e tal. E aí todo mundo começa a rir dele, continua adentrando, né? Obviamente que com um pouco de cagaço, ele vê que é um lugar meio sinistro mesmo, né? E ele começa a ver que tudo tá meio estranho, começa a respirar um pouco mais forte, até que uma mão no ombro dele, quando ele se vira, achando que chegou a hora dele de base, era ele, mano, o Sócrates. E não estamos falando do filósofo. Até estamos, né? Ah, tá, era ele? E sim, mano, o Sócrates acompanhou ele nessa viagem, mano. Isso que é um amigo. Então, eles seguem andando aí, né? Continuando nessa caminhada até eles encontrarem simplesmente o que, Coelho? Uma pantera negra. Cor de Sim. rosa. Ah, Aí se eles encontram uma pantera que, né, apavoram demais eles, e você pensa o quê? Que o leão vai brigar com ele, mas ele é o Sócrates, cara, ele evita conflitos, tá ligado? Então ele só sai correndo. temos a porra, temos a mais uma porra. Que? Como é que fala esse negócio? E de novo temos aqui a porra de um leão pacifista. Ah, velho, no último era um leão broxante. Agora mais um leão pacifista e vegano. Cara, será que é possível um leão ser vegano e viver? Tipo assim... eu não sei. Por fim, eles acabam meio que sendo salvos justamente por quem, Coelho? Pela tropinha, que era a tropinha dos animais desolados pelas ações humanas. Então, realmente chegou lá o galo, o Tasmania, chegou também o canguru, as tartarugas e também o urso polar, que foi quem mais ajudou eles, na verdade, né? Que apavorou ali a pantera e fez as panteras saírem fora. Aí eles vão passar a noite aí no desfiladeiro e, cara, como eles conseguiram fazer uma fogueira? Essa é a minha dúvida. Minha dúvida genuína. Você é doideira? Eu não tinha parado pra pensar nisso. É, velho, tipo os animais ali mó de boa, em volta de uma fogueirinha. E é nessa fogueirinha, né, nessa noite aí, que também o Sócrates, ele revela o motivo dele ter uma cicatriz, né, do Vale da Morte. E esse motivo é porque, quando ele tava andando lá com o irmão dele foi baleado. E eu não sei como é que ele conseguiu essa cicatriz. O irmão dele tomou um tiro, ele não, e ele conseguiu uma cicatriz. Qual que é o sentido disso? Cara, eu acho que a bala passou de raspão nele, sei pode lá. crer. Essa história não faz sentido, mano. Eu tentei pensar de várias formas que fizesse sentido, mas o cara que atirou no irmão dele simplesmente olha pra ele e não atira. Tipo, por que não atirou nele também? Atirou só em um. Não tem explicação. Aí começa a vir a imaginação. O cara pensa, eu quis ver aquele leão sofrendo com a morte do irmão. Ou o cara pode ter, tipo, faltado bala na arma do cara ali no momento e ele fala, deixa pra lá. Aí fica só no campo da teoria, né? A gente não faz ideia, não é explicado. Não é explicado, velho. Ele só mata o irmão do leão e deixa o Sócrates vivo. Enfim, né? Dito isso, a gente finalmente vê que eles conseguiram chegar naquela paredona lá de pedra lá que os humanos fizeram. E eles acabam descobrindo isso, né? Que a água tá literalmente travada porque teve essa interferência dos humanos que não teve nenhuma consciência, ou pelo menos empatia com os animais que moram, né? No morro abaixo ali. Sabe o que eu tenho a dizer sobre isso? O quê?
Animais comidos jamais poderão voltar pra se vingar porque eles estarão dentro da nossa barriga. E nem você falou, Tsuki, eles começaram a invadir, mas os animais que foram invadir foram apenas um grupinho, né? Foi o leão, o Sócrates, o suricato, que eram os que já estavam com esse plano desde o início, e do outro grupinho lá do galo, o próprio galo, as duas tartarugas e o urso polar ficaram pra trás, porque as tartarugas são muito lentas e o urso polar tava passando mal, porque ele é a porra de um urso polar, não é? Exato, e tava com muita sede, né? Inclusive tem também o canguru e o Taz também, que foi com o suricato e o leão. Exato, velho, que seguiram com ele. E agora, velho, entra uma, tipo assim, não entra na minha mente como isso aconteceu. Essa parte do filme foi a parte mais escrachada do mundo, velho. O leão, o suricato chegam lá, sobe, na moral, tipo, cadê a segurança? Não tem segurança nenhuma. Mas de boa, até aí tudo bem. Só que do nada aparece a porra do Taz e o canguru no jet ski, tá ligado, mano? Primeiro, nem mostra como eles chegaram ali, como eles pegaram essa porra. Segundo, como é que a porra do Taz sabe pilotar isso? E ele para ali bonitinho, pega o leão ali, busca ali o leão e o suricato também. Entra aqui, parceiro. E os caras saem desgovernados e caem no campo de golfe, aonde o suricato tem um choque de realidade e vê que os humanos roubaram a ideia dele. Ah, malditos humanos. Além de ser um lugar que é pra ser paradisíaco e tal, esse lugar ainda aparentemente não está pronto, né? E óbvio que já foi construído grande parte dele, mas ainda tem alguns sócios ali, alguns investidores que estão ali pra julgar a parada, entendeu? Então tá tipo numa apresentação pra esses investidores. Pior momento, né, velho? Pior momento possível, exatamente. Aí chega, tipo, começa a invasão dos animais nesse momento que os investidores estão ali. Então, tipo, o suricato vai beber água, a mulher vê ele, nossa, que bonitinho. E de repente, do fucking do nada, aparece a porra do leão entrando ali na sala dos investidores. E aí, obviamente, todo mundo fica com medo, porque é a porra de um leão. Não tem como chegar eles. Não tem como você dialogar com o leão ali na hora pra ele te explicar que ele é vegano, né? Exatamente. Você, o leão e o leão. Ah, então, é que eu sou vegano. Mano, essa parte é bizarra, viado. Essa parte é eu não acreditei quando demais. aconteceu. Eu também não, velho. Caralho, que desconforto. É então convocado, né? Após eles virem o leão, eles acionam o caçador, que é justamente o caçador, né? Que deu um fim no irmão do Sócrates, né? Que é o leão lá e tal, que a gente já contou essa história. Só que, quando mostra a cena do caçador indo resolver o problema, aparece simplesmente no tapete um leão estirado. Eu não sei se é o irmão do Sócrates, aparentemente com sim. certeza. Ele esticado, assim, em formato de tapete, e a cabeça dele dá pra ver certo. Caraca, essa parte é muito... Viado, isso aqui é desconfortável, é desconfortante demais, porque não parece um tapete, tá ligado, velho? Só parece que é o irmão dele vivo cortado pela metade. E com o olho e tudo, né? Isso é bizarro demais, mano. Não, e sem contar que as expressões dos animais nesse filme aqui estão muito melhor do que a dos humanos, né, cara? Esses humanos estão muito estranhos, velho, sem expressão nenhuma, todo travadão. Aí o caçador sai lá fora e começa uma perseguição. Ele vai caçar o leão, ele não acha o leão, mas ele acha o suricato. Ele tenta matar o suricato cai na água ali, começa a pisar nas piranhas. Eu só acho engraçado que nesse momento, quando o caçador tá chegando na sala ali, onde tava acontecendo todo o furdúncio, onde o leão tava, o leão só chega e fala, que tipo de macaco estranho. E ele só vira pro Billy, pro suricato e fala, vou embora, Billy, tchau. E sai. E aí o caçador entra bem na hora que ele sai, tá ligado? Olha exatamente, é o time, né, mano? É o time. Até mais, Billy. Ei, cadê a fera? É aí que nem o Tsuki falou, o suricato começa a ser perseguido e tal. E também a gente vê uma menina, né, que é filha do dono do local ali, querendo ajudar o suricato, porque ela tem compaixão com os animais e é a única que tem a visão do bagulho ali, né, da atrocidade que eles estão fazendo. Então ela tenta ajudar o suricato. Inclusive, sabe quem que essa menina parece? Quem? Lá vem. Tá, porra! Ela parece muito o filho do Cherky. Nem falar que não parece, viado. Porra, é igualzinho, nossa, mano. Agora você deixou o filme mais bizarro, hein, velho? Não, esses humanos já me davam medo, esses humanos, pra ser bem sincero. Aí agora você fazendo essa comparação me deixou com mais medo ainda. Pô, mas é igual, viado. Corta então pra cena do Sócrates, né, apreciando o local, conhecendo e tudo mais. E também a gente vê o Taz. E também a gente vê o canguru gostando bastante do lugar. E nessa parte também é introduzido, né? Na verdade ele já tinha aparecido antes, mas agora ele vai ter um pouco mais de destaque, que é um macaco chamado aí de Simão. Ele trabalha ali no local e tudo mais, e ele resolve ajudar esses animais que estão lá. Ele realmente é um macaquinho bem gente boa, né? Ele fala, caraca, mas vocês ficam quietos aí, porque senão o caçador vão passar todos vocês. É, ele abriga todos, né? Ele acha o suricato, ele acha o Taz, ele acha o canguru, ele acha o leão, e abriga todos dentro de um quarto de luxo, o que não é muito recomendado pra animais, né? Tanto é que o Taz, ele literalmente come uma poltrona, o suricato vai tomar um banhozinho, cantando uma musiquinha, né? Ele merece, bem, né? velho. Depois de todo o sofrimento que ele passou, ele merece. Ele merece. Você merece é pica. Então o macaco, né, resolve ajudar os animais a abrirem a represa, né, fazer a água voltar a fluir de novo. Então eles vão pro lugar lá no qual tem que gerar, né, aquele volantinho pra fazer a água voltar a descer. Só que nesse momento, Coelho, acontece algo. O caçador foi lá junto também, né, e dá um tiro de tranquilizante no Sócrates. No bumbum.
no bumbum. Então Sócrates fica lesadão, cai no chão, não tem como tirar ele dali, porque ele é uma porra de um leão, não tem muito o que fazer nesse sentido. Causa confusão do caralho, o Suricato, o Canguru e o Taz acabam indo por água abaixo. Essa parte, até agora, eu não entendi também, Coelho. Essa parte é muito nonsense, mano. O caçador dá um tiro no leão, certo? O leão tá lá em cima e tal. Aí o Suricato, o Canguru cai lá embaixo, enfim. E do nada, o mesmo caçador ele aparece lá embaixo com um carro, tá ligado? Querendo amassar ele. Cara, qual que é o nexo disso, viado? Mas ele spawnou, pô. Ah, é verdade. Ele literalmente spawna com o carro e não é nem dizer que ele tava, tipo assim, na direção deles, perseguindo os animais. Ele literalmente spawnou do outro lado da muralha zona com o carro e vai tentar atropelar ele. E aí, então, eles começam a ter uma briga aí contra o caçador, né, e tudo mais. E quando o caçador vai pra cima do galo, né, ele fica parado, o galo tá ali no Vale da Morte, né, como eles chamam, paradinho, esperando, falando, pode vir, que você vai ter o seu. E eu fiquei me perguntando, o que esse galo vai fazer? Porque, cara, eu não sei se eu já falei isso nesse vídeo, mas eu já tinha assistido esse filme quando eu era muito pequeno e eu não lembrava de mais nada. Mesmo no caso do Selvagem, eu não lembrava de mais nada. Então eu fiquei me perguntando, será que eles vão fazer, tipo assim, uma loucura? Vão botar o galo pra parar esse carro? Sei lá, tá ligado? E até que foram criativos nessa parte. Foram criativos demais, mano, que usaram todo o QI deles. Eles se redimiram da cena aí do teleporte aí do caçador. Na hora que ele tá indo pra atropelar o galo, saem do chão simplesmente as duas tartarugas com os cascos pra cima, fazendo literalmente uma rampa desequilibrar, né? O carro do caçador, que foi genial demais. Oh, isso aqui foi absurdo. Inclusive o galo ainda faz questão de abrir o airbag na cabeça do caçador. A ursa que tava muito cansada, o Suricato dá um pouco de água pra ela, né? Os abutres ficam pistola, porque eles queriam que tudo desse errado, mas tudo deu certo. Pra eles se alimentarem. Pra isso servem os abutres. É. Pra se alimentar dos restos. Tá cheio de abutre, meu nego, em volta de mim. Yes, sir. Corta então pra cena do leão já preso, né? Ele acorda já numa cela. É que nem você falou, cara. Aquela cena do teleporte do cara lá no carro é tão nonsense porque não faz nem sentido. Como é que ele se teleportou lá pra baixo, prendeu o leão? Como é que ele fez isso tudo em tão pouco tempo? Bizarro, né, velho? E então tem um macaco ali do lado dele falando, ô leão, você não vai morrer, cara. Você vai pra Las Vegas, então fica aí na moral. Então a cena corta lá de novo, né? No meio da savana, no qual o Suricato tá bebendo o resto de aguinha que tinha. Ele perguntou pra mãe dele, né? O Suricato Júnior, no caso, pergunta pra mãe dele se a mãe dele tomou alguma coisa. Ela fala que já, mas era fake news. Ela não tinha tomado nada. Ela só tava falando isso pro filho dela não ficar preocupado. E então o que o Suricato Júnior resolve fazer? Ir lá naquela pocinha assim, que o pai dele tinha ido antes, que no caso ele tá tendo um conflito ali entre os rinocerontes e os búfalos, mas ele resolve ir mesmo assim. E quando ele vai chegando perto, as coisas começam, né, a apertar e tudo mais. Ele consegue ainda pegar um pouquinho de água, mas o problema é que tava tão caótica a situação ali que ele acabou perdendo um potinho dele, né, porque os bichos simplesmente pisaram em cima do frasco dele. E a mãe dele ali aparece pra ele também, ela fica feliz, né, ou sei lá, orgulhosa dele ter tentado fazer isso. De repente aparece dos dois lados o rinoceronte e o búfalo ali, eles iam fazer um crash ali, fazer uma colisão entre os dois. Eles dão um beijo muito romântico. Na hora que eles iam colidir, ela fala, parem! E eles param. Caraca, mano. Parou! E ela fala, por que vocês estão brigando? Ele fala, não sei. É isso. É a cena. É realmente isso. Como o Suricato e os outros conseguiram fugir lá do local paradisíaco e do caçador, menos o leão, eles voltaram pra pedir ajuda de mais animais, pra ajudar eles a salvar o leão e trazer água pra todo mundo também, né? Pra todo mundo se ajudar contra os humanos. E chegando lá, o galo já vai conversar com alguns animais, né? Dá um meio que em cima da girafa e da elefanta que estavam lá, né? E fala que a girafa é muito linda, que não sei o quê. Começou a patifaria. Madagascar, girafa e hipopótamo. Selvagem, girafa e esquilo. Animais unidos, galo e elefante. E girafa também, é um trisal aqui, tá? LOL. Mas é verdade, pô. Por quê? Porque quando ele elogia a tromba, né? O galo elogia a tromba do elefante. Ele elogia a tromba do elefante, mano. Aí a girafa fala, então casa com ela. Então ela literalmente solta essas palavras com ciúmes, tá? O cara formou um trisal. Cara, esse galo é safadinho. Ele dá um beijinho na tromba ainda, tá? Ele dá um beijinho na tromba do elefante? Dá. Só bicadinha. Oh. Se me permite a ousadia, você foi abençoada com um nariz adorável. Então eles resolvem fazer uma reunião suprema com os animais ali da savana pra falar o que tá acontecendo de fato e falar o que o Suricato descobriu, né? Obviamente que ele recebe represárias, né, pela ideia e tal. Ninguém quer escutar ele. Além do mais, ele é um Suricato, perdedor. Quem é que vai querer escutar ele? Aí vai lá o galo e tenta falar. Mas quem que vai escutar ele? Ele é um galo. Exatamente. E quem que é a única que é escutado? Cara, os únicos que sobraram pra botar o pau na mesa são as tartarugas. O que acontece? Ninguém escuta eles também. Não, escuta sim. Não, de início não. De início não escutam. Ah, sim. Mas aí depois eles começam a contar uma história mó pica, pô. Quem não vai escutar o que esses tartarugas têm a dizer depois da história pica que eles contaram sobre os humanos? Até porque essas tartarugas têm história pra contar, tá ligado, mano? Tem muita história. 700 anos são umas histórias, hein? Então eles mandaram um papo cabeça e aí todo mundo escutou eles e falaram, porra, se pá...
Se pá que compensa, hein, pai. Mas basicamente o que ela diz é que, né, que no caso é a tartaruga fêmea que fala, né, e ela fala muita coisa interessante, principalmente porque ela meio que diz que eles têm que cuidar de onde eles moram ali, porque senão não vai restar mais nada, e aí sim que o nome do bagulho que faz sentido, o nome do filme faz sentido, Animais Unidos jamais serão vencidos, então realmente eles decidem, e sim, ir lá e acabar com a palhaçada dos humanos. Se unirem e acabar com os humanos. Nossa, cinema, Cinema 2, Cinema 2. A cena corta depois dessas frases, palavras, né, tão profundas da tartaruga, pra uma cena aí das tartarugas, né, velho, do tartaruga macho aí falando, nossa, você foi ótima, você falou muito bem, e ele sempre ficou elogiando ela e tal. E aí ela fala que os anos que ela passou com ele foi maravilhoso, né, com a tartaruga macho, e ela simplesmente, levemente vai abaixando a cabeça na pedra e ela vai de base. Essa parte é linda, mano. Sério mesmo. Eu tô sendo exagerado aqui agora, mas obviamente eu chorei. Caiu uma lágrima. Você chorou, velho? Caiu uma lágrima. Se você falar que... Gay. E aí o tartaruga macho também encosta ali na tartaruga fêmea e os dois vão de base. Gilda? Cara, essa parte é muito linda e poética, porque eles meio que passaram por tudo que eles tiveram que passar, todos os anos que eles tiveram que viver, eles tiveram toda essa experiência, tudo que aconteceu na vida deles encaminharam eles pra esse momento, e depois que eles cumpriram o propósito, eles foram embora. Realmente, essa é uma cena que choca bastante, né? A cena mais triste do filme aí. E eu achei muito corajoso, tá, do roteiro fazer isso, mas que não seja literalmente um dos personagens, é porque eles eram um dos personagens principais. Eles eram. Mas por mais que, por exemplo, não seja a família do protagonista, digamos assim, mesmo assim ainda foi muito pesado, principalmente com a animação, que obviamente crianças devem ver, tá ligado? E pesado que eu falo assim, não no sentido que foi ruim, mas que é difícil você ver isso hoje em dia. E isso foi bom, cara, porque isso ensina para as crianças o peso, não é só morte por morrer, tá ligado? Ah, morte aqui, olha aí, tem um ensinamento por trás disso, né? Então, igual você falou, hoje em dia é praticamente impossível ter morte em desenhos infantis assim. Antigamente tinha bastante, né? O próprio Rei Leão é considerado um desenho infantil, né? E a gente sabe o que acontece. Só que esse é um desenho mais recente. 2010, 2011 ali mais ou menos esse desenho, então já é um pouco mais recente, né? Enfim, a gente então vai pro dia seguinte, né? Com todo mundo sabendo da notícia que as tartarugas faleceram, todo mundo fica full depression, todo mundo fica bem depressivo mesmo, muito triste, mas ainda assim eles partem pro objetivo, né? Pra poderem liberar aquela água que sobrou lá. Então a cena novamente corta pro macaco dialogando com o leão, que o leão aqui filosofa, hein, Coelho? Adivinha o que a porra do leão vegano tava fazendo nesse momento? Filosofando. Mas essa frase que ele fala realmente é impactante, né? Porque ele tá conversando com o macaco ali, e o macaco fala umas groselhas com ele, e ele solta simplesmente: apesar de você estar aí fora, de alguma forma eu sou mais livre do que você. Nossa! Caraca, mano, ele botou o macaco pra pensar. Botou, hein, velho? Pior é você, que está aí fora, mas não tem liberdade. Pense um pouco. A cena então corta lá pro Vale da Morte, é o lugar, né, que os animais têm que atravessar. Todos os animais estão unidos? Exatamente, importante lembrar. Aliás, eles não estavam todos unidos não, Coelho. Tava faltando os búfalos e os rinocerontes. Mas de resto, tava todo mundo lá. E o galo fazendo a frente também. Chegando lá, eles encontram a pantera. Na verdade, o galo encontra a pantera. E o galo fica na moralzinha. Ele simplesmente começa a dar ordem pra pantera e fala: mano, arruma essa postura aí, tio. Ele bota a pantera no lugar dele, né? Ele deu um tapa na pantera, né? Isso. Eu acho que isso deve ser algum jeito de falar de bagulho sexual, eu acho. Eu também. É uma opinião que eu tenho. Então acontece o pior, Tsuki. O que, velho? A porra do caçador spawna, só que dessa vez com um helicóptero. Não é um helicóptero, é um avião. Ele veio com aquele aviãozinho de teco-teco, eu acho que os caras chamam assim, né? Aquele aviãozinho mais simples e tudo mais. Qual que era o plano dele com ele, com os animais? Era só um míssil, velho. Esse cara é louco, velho. Mano, o cara simplesmente ia dropar um míssil na cabeça dos animais, rapaziada. Mas aqui é um momento onde a gente pode ver a palavra do Sócrates fazendo efeito. O primeiro convertido. O macaco estava no avião junto com o caçador e surpreende ele, atacando ele por trás, enfiando a banana na boca dele. Ele bota pra fora e mete a banana na boca do caçador. Depois do macaco cometer essa peripécia, ele começa a controlar ali o avião, né? Ele desmaia ali o caçador e começa a controlar o avião. Atira essa bomba dentro de um daqueles buraquinhos de onde sai a água da muralha, tá ligado? Da represa, sei lá. Ele taca a bomba dentro daquele buraco, só que a bomba não explode. Ela fica só lá dentro mesmo. É tipo quando você tá enfiando numa menina, aí, tipo assim, você não gosta, tá ligado? Você só fica... Ok. Depois disso, o macaco perde o controle do avião e ele acaba pousando de forma brusca. Ele sai todo machucado de lá e adivinha quem sai intacto de lá com uma pistola mirada na cara do macaco, Tsuki? Simplesmente o caçador, filhão. Agora você acha que o caçador tava com a cara de psicopata já pra dar um chumbo na cara do macaco, só que o macaco é salvo pelo outro macaco, né? O macaco cabeleireiro de alguma pedra na cabeça. Foi legal, velho. O roteiro, tipo, dizendo, olha, macaco se ajudando. Cara, esse caçador, ele não tá lembrando o caçador lá do bicho vai pegar, velho?
Pior que tá. Os animais têm um choque de realidade, porque quando eles olham pra muralha, eles falam, caraca, como é que a gente vai passar por isso daí, mano? Não, eles perceberam que o Suricato não tava de brincadeira, né? E agora eu tenho uma dúvida com ele. Assim, eles chegaram lá, eles viram muralha. Nossa, que muralha gigantesca. Como é que a gente vai dar uma lição nisso? Sendo que o Suricato subiu lá de boa. Não era só eles subirem lá de boa e virar o bagulho da represa e fazer a água descer? Eles são animais. Agora vocês são os animais, né, seus filhos da puta. Tem momentos que eles são muito inteligentes e tem outros que eles só agem como animais. Mas aí eles voltam a ser inteligentes, por quê? Porque eles têm a ideia de passar uma mensagem pros humanos que estão lá. Falam, não, vamos lá então passar uma mensagem pra eles. E aí eles começam a convocar insetos pra atrapalhar as paradas aqui. Então eles invocam cupim, invocam abelhas e tudo mais. E os humanos simplesmente começam a ficar sem roupa. Exatamente, é isso que acontece. Eu não gostei dessa parte. Então a cena corta aí pra jaula do Sócrates e a gente vê a menininha lá, né, salvando ele. A menina que parece filho do Chuck, pra quem não tá lembrado. É exatamente ela mesma. Ela pega a chave da jaula, solta o Sócrates sai e se alimenta dela. É isso, esse é o final feliz. E aí o Sócrates então se depara exatamente com o caçador que eliminou o irmão dele, mano. Quando o caçador olha pra ele, o caçador simplesmente tem um piripaque. Ele poderia simplesmente dar um tiro no Sócrates, mas não. Ele tem um piripaque, vai andando pra trás e cai na água. Não, e o caçador fica com um olhar de 1000 jardas, né? Exatamente, mano. Pior que é igualzinho, viado. O Sócrates pula pra cima dele e ele já... Não, o Sócrates fica literalmente na pose do estou com o cozinho dando bola. Literalmente essa pose, cara. Peraí, Tsuki, calma aí. O caçador não tava caído lá embaixo com o macaco não tinha tirado uma pedra na cabeça dele? Caralho, não tinha parado pra relacionar isso, velho. Como é que ele subiu lá em cima de... Mano, eu acho que essa porra é tipo um Ghostface, velho. Eu acho que existe mais de um caçador, na moral, mano. Acho que existe vários, velho. Será que ele tem um irmão gêmeo? Mano, não é possível, cara. Que negócio esquisito, Eu mano. só parei pra pensar... Cara, nem quando eu tava assistindo eu me liguei nisso, velho. Ainda bem que você falou isso, eu não ia relacionar isso, velho. O bicho literalmente teleporta, mano. Até que finalmente chegam os rinocerontes junto com os búfalos e começam a dar cabeçada. Eles se unem. É importante ressaltar. E eles começam a dar cabeçada naquela muralha zona lá, até que... Eu não sei se isso foi dele, não sei se isso foi proposital. Essa cena aqui que eu falei pra você que eu achei nonsense. E é o quê? Ele simplesmente vai dar uma atacada de golfe, né? O Suricato do nada resolve dar uma atacada de golfe naquela bosta de hiena. E quando ele faz isso... Que inclusive fode rindo, né? Fode rindo, é importante. Esse foi um ensinamento que a gente conseguiu passar aqui através dos nossos vídeos. Mas aí ele vai dar essa atacada aí. Eu não sei se isso foi proposital ou não, mas ele acaba acertando um míssil lá dentro da muralha, né? E a muralha começa a quebrar graças a isso. Essa parada que ele acertou e explodiu o míssil, ok. É como ele sabia que tava lá, né? Exatamente. Tipo... Se bem que ele pode ter visto também, né? É, ele pode ter visto. Então... Cara, a gente tá falando de um filme onde o caçador fica se teleportando, cara. Querendo botar lógica nisso. Cara, acho que na verdade isso é o de menos. A porra dos animais estão se juntando. Tem um leão vegano, o demônio da Tasmanha sabe pilotar um jet ski. Mas graças a essa tacada de mestre dele aí, a parede se rompe e a água começa a descer. Todo filme assim tem que ter um final com aquela musiquinha dançante, então começa a tocar uma música feliz e todo mundo começa a fazer festa. É, deu certo, mano, deu certo. Leão com pantera. Comendo pimentão, né? Comendo pimentão, viraram cenoura. Opa, coelho. Opa, você quer ser um coelho? Eu quero ser uma cenoura. Não, eu quero uma cenoura na minha boca. Quê? Ah, sim. Piorou, eu acho. Não, gostei. Uma festa, uma grande festa, o galo andando em cima do elefante, virando um casal, cara, doideira, velho, doideira. Dou um dia pra esse galo aí morrer, só com uma sentada. O esquilo não morreu, né, o esquilo do selvagem. Se vocês quiserem que a gente lance uma análise... Um galo morreria com uma sentada de um elefante? Aí, entre parênteses, análise sincera. Mas a cena então corta pra menininha e com o pai dela full depressivo, né, pô, perdi minha empresa, perdi meu local e tal. Sabe o que essa cena me lembrou? O quê? Me lembrou a cena do cara lá, não sobrou nada. Meu Deus do céu, não sobrou nada. Meu Deus do céu, não sobrou nada. O pai dela ficou exatamente assim. A cena é simplesmente cortada pra Nova York. E do nada também, Coelho. Chega o quê lá? O Edinaldo Pereira? Quem dera fosse. Chegam baleias azuis, eu acho, né? Que é aquelas gigantescas como meio de transporte. E aí, com os animais dentro da boca dela. Então, os animais começam a invadir Nova York, cara. E aí, o repórter, né? Aquele mesmo que tava lá no Alasca, sei lá onde que ele tava. Ele olha pra baixo, tem os animais e fala: será que agora chegou a hora dos animais cobrarem preço das consequências humanas? Microfone não que esse repórter tá segurando, hein, velho? Caralho, então formato interessante. Mais uma crítica social, né? Os animais estão ensinando pra gente uma lição. E vocês aí, biólogos que estão nos assistindo, vamos aqui entrar num mundo tópico onde os animais são comportados mesmo. Vamos supor que eles são comportados. Elefantes, girafas. Seria possível eles entrarem em boca de uma baleia e serem transportados por uma baleia, cara? Isso é fisicamente possível? Vamos supor que a baleia e os outros animais são tudo, tipo assim, eles estão em consenso ali que vão fazer isso, tá ligado? Aham, é um acordo. Seria possível? Eu acho que sim, mas eu não sei se eles chegaram vivos até o local. Ia ter muito que eles respiraram, não. Esse é o problema. Assim, em relação a tamanho, eu acho que sim, velho. Eu não sei a boca dela em si, né? Mas assim, ela é a maior mamífero do mundo, tá ligado?
Então ela mama bem, né? Mama. E aí, então, o filme meio que, entre aspas, acaba, né? Só que começa uma sequência de cenas pós-créditos, Coelho. Mostra aí a nossa queridíssima ursa dentro de um freezer, de um caminhão lá, né? Ô, vida boa, hein? A gente também tem um canguru com o koala dentro do bar. Koala vagabundo do caralho, velho. Abandonou um amigo, porra. Pilantra. Mas enfim, basicamente esse daí é o filme. Eu até que gostei do filme, Coelho. Você achou o quê? Eu achei o filme interessante, cara. Ele propõe umas ideias legais ali, né? Por mais que a animação dos humanos ficou meio estranha e esse caçador estranho do caralho também se teleportando. Tem alguns furos muito bizarros. E vários clichês. Tem uma ideia boa e me fez chorar. Dito isso, realmente eu acho que um 6 tá bom pra ele. 6. Tá bom. Nota 6. Agora pergunta sério, Coelho. O quê? Você prefere raspar o cu na gilete ou na maquininha? Com a boca.